Graça e paz, que bom poder estar compartilhando da palavra de Deus com você. E amigos me pediram para que eu desse uma explicação a respeito da epístola de Pedro, a segunda epístola de Pedro, o capítulo 1 e o capítulo 2. O meu objetivo é a gente poder conversar um pouquinho sobre o propósito que Pedro escreveu essa carta, o período do momento da vida que ele estava vivendo, e as razões pelas quais ele escreveu essa carta e as preocupações dele com a igreja. E nós podemos ver de uma forma muito clara o objetivo dele ao escrever essa carta. Quando a gente lê no capítulo 1, versículo 12 a 15, nós vemos os motivos pelos quais Pedro está escrevendo essa carta. E diz assim a palavra de Deus: por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas. Embora estejais certo da verdade já presente convosco e nelas confirmados, também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo. Quando ele fala esse tabernáculo, é enquanto ele está vivendo, e ele coloca o corpo dele como sendo o templo do Espírito Santo. Então ele diz que quando eu estiver nesse tabernáculo, enquanto eu viver, despertar-vos com essas lembranças, certo que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis a lembrança de tudo. Então a gente pode ver de uma forma clara, Pedro, ele estava já prevendo que ele estava no final da vida, ele já estava para passar pelo martírio, como a gente tem na tradição da igreja, na história da igreja, e o Senhor havia revelado a ele mais ou menos o tipo de morte que ele iria ter. Então, Pedro aqui, o objetivo dele é que as pessoas não esqueçam da mensagem que ele pregou e da mensagem que eles receberam e do evangelho que eles receberam. Essa preocupação de Pedro, essa é a mesma preocupação do apóstolo Paulo. Em uma das suas cartas, em Gálatas, se eu não me engano, ele diz o seguinte: olha, ainda que vi um anjo, ainda que coisas maravilhosas aconteçam, e pregar outro evangelho, não acredite. Então o apóstolo Paulo, ele falou a respeito: cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos mestres. O próprio Jesus Cristo disse que viriam pessoas usando o nome dele, mas pregando uma outra mensagem. Desses vocês devem fugir. Essa é a preocupação de Pedro aqui, porque ele está escrevendo para a igreja. Essa carta aqui não é uma carta para todas as pessoas. É uma carta para a igreja. Isso que quando ele coloca aqui, logo no início, na apresentação da carta, ele diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, olha só: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Não, nosso Deus e o Salvador Jesus Cristo. O nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então ele está escrevendo pessoas que têm a comunhão, a mesma fé em Cristo Jesus. Pessoas que tiveram um relacionamento
com Jesus. Esse é o objetivo dele, então, no primeiro capítulo, é falar do evangelho que ele pregou, da mensagem que ele pregou, lembrar, trazer à mente, isso que o objetivo é Cristo, Cristo crucificado, Cristo ressuscitado, Cristo que vai voltar, embora nessa vida a gente passe por algumas tribulações, mas nós temos a esperança em Cristo Jesus. Então, no capítulo 2, ele já fala a respeito do cuidado com os falsos mestres e coloca as características dos falsos mestres, dos falsos profetas. E no capítulo 3, a preocupação dele é falar sobre a volta de Jesus Cristo. Então eu quero estar me detendo no capítulo 1 e no capítulo 2. Então, ele está escrevendo, então é interessante a gente ver aqui, ele já está no final da vida, e ele está deixando alguma coisa para ficar registrado, a mensagem que ele pregou. Porque se alguém pregar uma outra mensagem, essa mensagem é falsa. Se diz aqui, ele falando, olha só, no versículo 3, visto como, pelo divino poder, tem sido dado todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Então ele está falando com pessoas que alcançaram a fé e receberam a vida que o Senhor pode dar. Isso fala aqui também sobre eleição. Quando ele coloca assim, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, quando uma pessoa se torna um crente em Cristo, quando aceita a fé em Jesus Cristo, não é a pessoa que deseja Jesus Cristo, mas é o Senhor que escolhe a pessoa. Ele que elege, você é meu, abra o teu coração, eu vou entrar na sua vida. Então aqui ele está colocando com pessoas que foram eleitas, pessoas que foram escolhidas para viver uma vida santa. Depois ele fala a respeito que o Senhor nos chamou para uma vida de santificação. Isso que nós temos em Cristo Jesus, uma vida diferente em Cristo Jesus. Então ele está escrevendo às pessoas que têm os olhos da fé abertos, que têm os ouvidos prontos para escutar a mensagem de Jesus, um coração pronto e aberto para que Cristo entre e faça morada no seu coração. E ele fala depois no versículo 9 a respeito dos ímpios. Quem são os ímpios? Pois aqueles a quem essas coisas não estão prestes é cego. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. Nessas pessoas que não conseguem ver Jesus, as pessoas que não aceitam, que não entendem as coisas de Deus, ele coloca como essas pessoas sendo cegas. E vai falando depois que o evangelho que ele prega não é uma fábula, como muitas religiões, ou muitas filósofos, ou muitas pessoas que existem nesse mundo pregam. Isso que são fábulas, são historinhas, são coisas inventadas. A gente pode pensar mesmo nos deuses gregos, isso que partiu da imagem do homem, o deus do trovão, o deus do sol, o deus da justiça, o deus disso, o deus daquilo, e colocando até o imperador como deus. Então tudo isso é invenção da mente humana. Mas o que Pedro quer mostrar é o seguinte, que o evangelho que ele prega não foi invenção humana, e não tem como ser invenção humana. Isso realmente é Deus se revelando ao homem através de Jesus Cristo. O que ele coloca, a importância da Bíblia. Quando ele diz que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, enviados pelo Espírito Santo. Então, o que Pedro está querendo trazer à nossa mente, à nossa palavra, é que nós precisamos nos deter na pregação que está registrado nos evangelhos,
Nós precisamos nos deter na mensagem escrita, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, né, porque a escritura, né, foi inspirada por Deus, né, se ninguém, nenhum profeta falou por si mesmo, mas falou inspirado por Deus. Então o que ele está colocando aqui é que a Bíblia, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque à luz da palavra de Deus nós podemos ter entendimento. Eu até vi uma ilustração que eu acho que é interessante para a gente ver isso aqui, né, isso que conta, né, isso eu creio que é uma lenda, que nos Estados Unidos começou a haver muito emissão de nota falsa, dólar falso. Então uma equipe se reuniu para poder encontrar essas notas falsas. E eles passaram praticamente uns 2 meses a 3 meses estudando só o dólar verdadeiro. Eles não pegaram uma nota falsa, mas só estudaram o dólar verdadeiro. Se especializaram no dólar verdadeiro. E qualquer nota que não era igual à verdade ou à verdadeira era falsa. Então tem muitas pessoas que ficam lendo de tudo. Nessa vão ler espiritismo, vão ler ubandismo, vão ler misticismo, vão ler várias coisas e vai se empanturrando de conhecimento e vai depois ficar qual que é certo, qual que é errado, qual que é... Então não é que a gente não deve ler as outras coisas, porque diz o seguinte, nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. Mas o que nós precisamos nos deter é conhecer a palavra de Deus e conhecer Jesus. Porque Jesus é a verdade. E tudo que estiver fora da verdade é mentira. Então nós precisamos nos especializar no estudo da palavra de Deus, principalmente nos evangelhos, no sentido de nós conhecermos o que os evangelistas falaram a respeito de Cristo e quem Jesus dizia que ele era e quem ele é. Então, o que Pedro coloca aqui, nós devemos crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Então a preocupação dele é deixar alguma coisa que ele iria partir e que aqueles que ele ensinou, as pessoas que aprenderam dele, não fosse para um outro evangelho, mas sempre trazendo à mente, ele deixou alguma coisa registrada, para trazer à mente a mensagem que foi pregada, se o que ele viu e o que ele testemunhou, porque ele mesmo diz aqui, se a gente vê no versículo 16, porque não vos demos a conhecer o poder vindo do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas enganosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então o que Pedro quer deixar registrado é o seguinte, de falar o que ele presenciou, o que ele viu, o que ele aprendeu de Jesus Cristo. Então aqui o objetivo dele é repetição, isso para que nós não venhamos esquecer do que Cristo fez por nós. E no capítulo 2, então, ele continua. Então a preocupação dele aqui é fazer que as pessoas tivessem firmeza na fé, isso não se deixasse sair para outro evangelho, isso que não esquecesse que eles foram eleitos por Deus e a vida que eles encontraram em Jesus Cristo e as promessas que nós temos em Cristo Jesus. Porque muitas vezes na luta da vida, enfermidade, dificuldade, desemprego, esse momento que nós estamos vivendo mesmo, dessa pandemia, que a gente não sabe como que vai acabar essa história, esse é um momento de incerteza. Então a nossa certeza é que Jesus diz, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenha certeza, eu venci e vocês vão vencer também. Fique comigo, acredite em mim. Nesse momento de provação e nesse momento de dificuldade, começa a surgir, muitas vezes, os falsos profetas. Nesse que vem com fábulas, alegorias, querendo trazer um novo evangelho, são como se fossem lobos, em busca de ovelhas, querendo destruir ovelhas, querendo destruir a fé
e querendo trazer algo novo, como dizendo, eu sou o salvador da pátria, eu tenho a solução, eu sou poderoso, e tirando nessa a glória de Deus para a glória própria. E a gente vê aqui o apóstolo dizendo, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até a ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos o seguirão às suas práticas libertinas. Se a gente vê aqui algumas características, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, a respeito desses falsos mestres que se introduzem com o objetivo de fazer negócio das coisas de Deus, a gente vê algumas características, no versículo 13, recebendo injustiça por salário e justiça que praticam. Olha aqui, considerando como prazer sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades eles regalam na sua própria manifestação, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, e se extraviaram seguindo pelo caminho de Balaão. Esse Balaão foi aquele que foi usado com o objetivo de trair o povo de Deus. E a ele foi dada uma missão de orar, amaldiçoando o povo de Deus. Ele recebendo o salário do inimigo e tudo mais, até que ele tem que ser advertido por uma mula. Isso que a mula falou. Você não está vendo o anjo aí na minha frente? Não dá para passar. Então, Balaão foi tão duro e tão contra Deus, sendo um sacerdote de Deus, que Deus teve que usar uma mula para dizer, olha, você está no caminho errado. Então, gente, cuidado com os falsos profetas que estão por aí. Se pelo trabalho e pelo fruto, dá para conhecer. Muitas pessoas ficam olhando só sinais e manifestações. E andando pelos sinais, não, mas tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo outro, ele tem poder, ele tem isso, ele tem aquilo. Mas a gente tem que ver o caráter dessa pessoa que está fazendo tudo isso. Porque o próprio Jesus diz que quando ele voltar, alguns vão dizer, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós fizemos aquilo. E Jesus vai falar para aquelas pessoas, olha, eu não conheço vocês. Vocês usaram o meu nome, mas eu não os conheço. E segundo Pedro, diz que essas pessoas que infiltrariam seriam pessoas que teriam até como se fosse uma falsa crença, uma falsa fé, para se infiltrar no meio daqueles que realmente creem no Senhor. Mas só que, infiltrando, eles não se convertem, não deixam Jesus entrar no seu coração. E diz o seguinte, que eles conhecendo a palavra, conhecendo o evangelho, eles se afastam do evangelho. E no final ele coloca aqui, como se fosse... com eles aconteceu que se diz, certo Haddad verdadeiro, o cão voltou para o seu próprio vômito. O porco, a porca lavada, voltou a revolver-se no lamaçal.
Então, o objetivo é esse. O primeiro capítulo é interessante ver, né, o que Pedro está preocupado é trazer a lembrança quem é Jesus Cristo. No segundo capítulo, é para nós vermos que, quando ouvimos uma mensagem, avaliar se essa mensagem é bíblica, se é verdadeira. Se não for verdadeira, é falso. Então nós devemos rejeitar. E o capítulo 3 é a esperança que nós temos em Cristo Jesus. Então, em poucas palavras, né, é isso que nós podemos entender de 2 Pedro e o objetivo e o propósito que ele escreveu. Né? Se concluindo, então a preocupação dele foi a mesma preocupação do apóstolo Paulo, foi a mesma preocupação de Jesus, né? Isso de deixar registrado, né? Isso para que a gente possa ter um lugar onde nós podemos procurar o que é verdadeiro, o que é falso. Então, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Como Pedro disse aqui, que tudo o que está escrito aqui foi inspirado por Deus. Nenhum profeta falou por si mesmo, mas falou inspirado por Deus. Então, o objetivo dele é que a gente não esqueça quem é Jesus Cristo, não esqueçamos o que Jesus Cristo fez, não esqueçamos os ensinamentos de Jesus Cristo e não esqueçamos as promessas de Jesus Cristo. Porque no mundo que nós vivemos é muito fácil a gente perder o foco e perder a direção. Porque nós passamos por tribulações, nós passamos por aflições, passamos por momentos de incerteza. Nesses momentos que nós não sabemos o que fazer. Mas nós temos algo firme, algo concreto, que é a palavra de Deus. E nós temos a verdade, que é Jesus Cristo. Então, cuidado com os falsos profetas. Nesse que ensina coisas que não estão na palavra de Deus ou mostra caminhos que não têm comprovação bíblica. E o evangelho que nós pregamos, o evangelho que eu quero pregar, o evangelho que eu quero viver, não é o evangelho de fábulas, mas é o evangelho do Cristo vivo, ressurreto, que reina, tem todo o poder nos céus e na terra, e há de voltar. E a mensagem do evangelho é salvação em Cristo Jesus. É justificação em Cristo Jesus. Como o apóstolo Paulo dizia, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a salvação está em Cristo Jesus, o Filho de Deus, aquele que é Deus. Como Pedro declara no primeiro versículo: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco obtiveram a fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus e Jesus, ele coloca aqui, é a mesma pessoa. Eu fui justificado por Deus e Jesus Cristo. Deus e Jesus é a minha salvação. E Jesus não é um simples homem, mas é o Deus que se fez homem, certo? E habitou entre nós. Espero que tenha ajudado, que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém. E que a paz de Deus esteja convosco.